Oi pessoal, tudo bem? Ó, eu tô de volta aqui no mesmo lugar onde eu gravei aquele vídeo sobre o arquétipo do gafanhoto, onde eu conto como é que o arquétipo, que o gafanhoto apareceu na minha vida e me trouxe, mudou tudo, virou tudo de ponta cabeça, mas eu estava querendo realmente uma mudança, então foi super feliz. Quem quiser saber como é que foi essa experiência, eu deixo o vídeo em destaque aqui. E hoje eu venho aqui para falar de um outro arquétipo, porque aqui esse arquétipo está se mostrando assim lindamente, que é o Sol. Esse que é o arquétipo da alegria, que a gente pode dizer até que seja o arquétipo da vida, não é? É o arquétipo que eu acredito que seja o responsável pela vida aqui no nosso planeta, na Terra. Acredito não, com certeza é. E aí, mas eu não vim falar só sobre o arquétipo do Sol. Esse também que deve ser, se é o arquétipo que traz a vida, deve ser o arquétipo da abundância, da prosperidade, que a gente tem falado tanto nesses últimos dias com essa série, com o livro da Catherine Ponder. Mas eu venho voltar naquele assunto que talvez não seja assim tão prazeroso de falar, mas que eu acredito que deva ser falado, que é, como eu já disse no vídeo anterior, sobre o suicídio. Que esse mês, o mês de setembro, é conhecido como o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. O dia 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ganhou esse nome porque foi em 94 que uma pessoa lá nos Estados Unidos, um menino de 17 anos, que tinha um Mustang amarelo, se suicidou. E aí os pais, os amigos, resolveram naquela ocasião estar distribuindo cartões com fitas amarelas, com palavras de apoio, de incentivo para aqueles que estivessem passando pela mesma situação de problemas emocionais, mentais e até financeiros que estivessem por acaso pensando em suicídio, para dar então uma força para eles tentarem sair dessa situação de depressão. E aí eu fui procurar um pouco de dados também, eu vi que a campanha, o Setembro Amarelo, ela foi adotada no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2013. Tem um local que diz 2013, outro local que diz 2015, também pela prevenção, pela o lema desse ano é: a vida é a melhor escolha. E eu acredito piamente que a vida seja a melhor escolha. Eu acredito que para chegar a se suicidar, a gente tem que estar sendo muito induzido a isso. Então, no vídeo anterior eu falei do livro da resposta, no livro dos espíritos, quando é perguntado se os espíritos nos influenciam, e ele diz: a resposta é muito mais do que a gente possa imaginar. E eu falo também lá do vídeo do professor Hélio Couto, que ele fala sobre o suicídio. Ele fala que 3 pessoas que estariam ali na palestra dele, se tivessem lá, não teriam se suicidado. Porém, ninguém falou para elas sobre a palestra. E aí ele disse que quando falou com uma pessoa que conhecia uma das pessoas que tinha se suicidado, ela disse que ela não tinha dinheiro para vir fazer a consulta com o Hélio. Aí ele disse: quem decide isso sou eu. E ele, agora eu posso te dizer, ele diz que com a ressonância harmônica dá para se fazer a transferência da serotonina. Depois eu vou falar sobre a minha experiência com a ressonância harmônica, mas a ressonância harmônica é uma forma de transmitir tudo que você quiser, porque como é tudo onda e partícula, o professor Hélio Couto fez estudos que é possível transmitir aquilo que a gente escolhe de outras consciências, enfim, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar, porque eu acredito que a primeira coisa que a pessoa perde antes de cair em depressão e se deixar influenciar por todas as influências que estão aí de outros que estão desencarnados e que não entenderam também o que é essa vida aqui, e que acabam levando a pessoa até as vias de fato, até o suicídio, como o próprio professor Hélio Couto explica lá nessa palestra dele. Ele fala que são aqueles do lá de baixo. E aí ele diz que aplicando a serotonina, eu acredito que é a primeira coisa que a pessoa perca antes de cair na depressão, quando começa a cair na depressão, é a alegria de viver. Então, se ela tem uma
uma carga de serotonina, digamos, ela tem um tempo para entender aquilo que ela está fazendo com ela e até se levantar contra essa, não baixar a guarda dela, levantar a guarda dela contra essas interferências que estão aí e que podem, digamos, atacar a todos. E aí ele diz, com relação a isso, que essa pessoa disse, ele não poderia pagar, ela não poderia pagar. Aí ele disse que era ele que decidia e ele já decidiu. A ressonância harmônica é uma das únicas coisas que eu conheço na internet que você pode também pedir se você não puder pagar. Mas aí eu acredito que também a gente deve ter muita consciência nisso, porque é aquela coisa de eu estou sem dinheiro ou eu sou pobre. Eu estou sem dinheiro quando eu não posso pagar, mas assim que eu puder, ou eu vou pagar para alguém que não pode, mas eu vou ter muito respeito e muita consciência pelo trabalho daquela pessoa. E eu sou pobre quando eu acredito, mesmo que eu possa pagar, não, se faz de graça, então eu vou querer de graça. Então eu acredito que se você realmente, a sua situação é tão crítica assim, você está tão sem dinheiro que você está pensando em se suicidar, então vá lá, entre no site do professor Hélio Couto, faça a ressonância harmônica, peça pela serotonina e aí você tem um tempinho para pensar e, como eu já disse, para levantar novamente sua guarda contra essas influências que podem te levar ao suicídio. Você pensa que está vindo só que é da sua cabeça, não, você está sendo influenciado. E depois, nesse vídeo anterior que eu passei, eu trouxe o que explica o Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, e ele explica o que é que ele passou depois de ter ficado do lado do corpo dele, vendo o corpo se deteriorar, sendo comido pelos insetos. Depois ele foi lá para um local onde ele chama de Vale dos Suicidas, e está nesse vídeo, eu deixo destacado aqui para vocês também, tudo que eu li lá desse livro, os trechos que eu li, que é um livro bem denso, que é um livro difícil de ser lido, mas que é a realidade, como o professor Hélio Couto destaca na palestra dele, que aí eu achei a palestra dele, fui ver, está lá no Caminho das Palestras, no site dele, site oficial dele, e ele chama esse local lá que o Camilo Castelo Branco chama de o Vale dos Suicidas, de o Charco. E aí ele disse que, além dessa possibilidade de estar ficando ali do lado do corpo, vendo o corpo se deteriorar e depois ir ali para o Charco, onde ele já descreveu lá como que é, uma das coisas que ele diz lá é que não há o sol, não há a luz do sol. Então imagina não poder ter essa bênção aqui, ali, vocês estão vendo? Não poder ter essa bênção, que eu acredito que é uma das maiores bênçãos, assim como a chuva, assim como o vento. Ele disse que não havia nem sol, nem vento lá. Enfim, os trechos eu li aí no vídeo, nesse vídeo que eu estou deixando para vocês, para quem quiser ver. E aí o professor diz que, além dessa possibilidade, há a outra, que é assim que aqueles espíritos, que aquelas pessoas desencarnadas, que são exatamente pessoas como nós, desencarnados, mas que não entenderam, que então estão trabalhando para o lado da escuridão, para o lado da sombra. Então ele diz que assim que a pessoa sai, que a pessoa realmente dá o tiro na cabeça, pula na frente do trem, faça o que for para dar cabo da vida, eles caem em cima dessa pessoa e sugam tudo, comem ela literalmente. Ele diz que acontece como quando a gente vê nos filmes do Jorge Romero. Eu não vi nenhum filme dele ainda, mas eu estou falando também aqui para vocês que eu vou ver. Ele diz que tem principalmente o Resident Evil, que é um filme que ele diz que mostra os vampiros e que ele diz que não é ficção, que é essa a realidade. E além dessa, ele disse que depois também, quando você vai lá para o cemitério, depois que ele fala lá que passa o velório, onde tem piada, coxinha, conversa, e que não fazem nenhuma oração, foi o professor Hélio Couto que diz, né? Mas é a realidade, muitas vezes. Aí ele diz que depois que você se vê lá, caixão fechado, embaixo da terra, aqueles lá de baixo que dominam, que tomam conta ali do cemitério também,
eles podem te fazer uma proposta. Você fica ali, continua ali vendo o seu corpo se deteriorar, ou você vem, eles te tiram dali, mas você passa a ser um escravo deles. E aí eu acredito que é dessa forma que eles formam as legiões depois para trabalhar para a sombra, porque depois que você começa a ser escravo, aí eu acredito que você vai sendo enredado cada vez mais, mas essa é só uma crença minha, é só a minha forma de perceber. Ou senão, o professor fala também da outra possibilidade, que é quando a pessoa não é enterrada e ela é cremada ali naquela altíssima temperatura, onde ele diz que depois não há hospital, não há enfermeiros, não há ninguém para estar aliviando então as dores ali da queimadura. Ou seja, é sofrimento assim, elevado à potência máxima. Se a gente for entender, for buscar abrir um pouquinho a mente, expandir um pouquinho a consciência para entender o que é quando a gente pensa em dar cabo na nossa vida. Porque quem somos nós para decidir quando é que vai terminar a experiência que Deus resolveu fazer através da gente? Quem somos nós? Nós temos a partícula de Deus em nós, mas não cabe a nós essa decisão. Então, eu acredito que, como palavras do próprio Jesus Cristo, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu acredito que é como o próprio Camilo Castelo Branco disse, contando da experiência dele. Eu acho que não seria, eu acho que é melhor não pagar para ver. Eu acho que é melhor não pagar para ver, especialmente porque tem gente, você está se jogando ali no precipício e tem gente te jogando corda, tem gente te gritando, não vai ser muito pior, volta. O que quer que seja que está te fazendo pensar em fazer isso, não é nada perto do que você vai passar depois de ter feito. Então eu acredito, é por isso que eu resolvi, porque também a campanha do Setembro Amarelo, ele diz, participe, faça alguma coisa, porque às vezes a pessoa está tão ali envolta no sofrimento dela, que ela acha realmente que não tem saída, mas a gente que tem alguma percepção, a gente que entendeu alguma coisa, está ali perto de alguém que vai fazer isso e vai chegar às vias de fato, e a gente não vai, a gente vendo, a gente não vai dizer nada. Eu acredito que depois a gente vai ficar um pouquinho também com a consciência um pouquinho talvez pesada, quem sabe, né? Vá como se uma pessoa que cai assim em uma piscina, a gente está ali perto, vai molhar um pouquinho a gente também. Então é por isso que eu acredito, essa é a minha forma de participar, porque eu vi ali que em 2019 foi registrado 700 mil casos daqueles registrados, oficialmente registrados, sem contar com os extraoficiais, no mundo todo. E no Brasil foram 14 mil, sendo 38 casos por dia, e é a quarta causa de morte, foi a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Ou seja, a pessoa que não passou nem ainda a metade daquilo que ela poderia estar vivendo, e que porque ela foi se abrindo, baixando a guarda, acreditando em crenças limitantes e acreditando, quem sabe, naquelas coisas que ela aprendeu, que foram trazidas para ela e que ela não ousou pensar por ela própria, a começar a acreditar por um Deus ciumento e vingativo que a gente deve temer. Aí eu acredito que é o primeiro, é abrir a porta para poder depois estar acreditando em todas as outras coisas e quem sabe terminar dessa forma tão triste que seria o suicídio. Porém, há saídas. Então eu digo a você que está pensando nisso, além de pedir ajuda, peça ajuda a Deus. O livro da Catharine Ponder, ela fala da grande força que tem a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Se você é de alguma religião em que você reza o Pai Nosso, ela diz de rezar 15 vezes, que é um número mágico para isso. E ela disse que ela falou também sobre estar se abrindo para pedir a ajuda divina. E é isso. E a ajuda divina, como é que ela vem? Ela vem através de alguém, porque é dessa forma. Deus,
Ele pode, mas ele não vai chegar e bater no seu ombro e falar, olha, eu tô aqui. É alguém, é um vídeo que você vai ver, é um filme que você vai assistir, é alguma coisa que você vai ler. E aí é isso que vai te ajudar a sair. E eu te aconselho a ir ver os vídeos do professor Hélio Couto e fazer a ressonância harmônica. Se você não tem como pagar, você pode fazer gratuitamente. Está lá no site dele, não sou eu que estou dizendo. O site dele é Hélio Couto Oficial. E, ou se não, mas você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você decide assistir, com aquilo que você decide ouvir. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Como é que você começa a baixar sua guarda para depois ficar totalmente vulnerável à influência dos outros, daqueles lá de baixo, como diz o professor Hélio Couto, que pode te levar a esse fim, que pode te levar a dar fim àquilo que você acredita que é a vida, e como o Camilo Castelo Branco diz no livro Memórias de um Suicida, que aí depois que a gente faz isso, depois que a gente dá o tiro na cabeça, que a gente entende que é lá que é a verdadeira vida. Aqui é uma passagem onde a gente só tem um único objetivo nosso de vir aqui, é por isso que a gente esquece quem a gente é nos melhorar. E nos melhorando a gente pode melhorar os outros. Aí se a gente decide que a gente não vai se melhorar e que a gente vai abreviar o tempo aqui, aí a gente entende como é aprender isso pela dor. Mas a gente tem as duas possibilidades, é uma escolha nossa. A gente pode aprender pela dor ou a gente pode aprender pelo amor. Eu realmente desejo que esse vídeo possa te ajudar quem sabe, apenas pensa, desperta um pouquinho só. Por que pagar para ver, né? Tomara que te ajude de alguma forma, e no próximo eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode estar se prevenindo para não chegar até esse momento assim tão difícil, onde a gente não vê outra saída. Tá bom? E aí então, gente, eu fico aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!